Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him for you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him. When they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't have him. And the grave couldn't hold him. Hey! That's my king. That's my king. Deus, aleluia. Pois bem, esse é o nosso rei, amém? Esse é o rei que nós estamos celebrando, por isso que esse é um dia especial para a nossa vida, é um dia especial para a nossa fé, é um dia especial para a nossa existência, o dia que Jesus entrou em Jerusalém de maneira triunfal, quebrando todos os paradigmas, quebrando todas as regras, todas as expectativas. Esse é o seu rei, esse é o nosso rei. Agora, eu penso que acendo essa luz aqui da frente, que na transmissão fica um pouco falha aqui, a minha imagem, eu apaguei porque o importante é que não seja eu que apareça, mas o Senhor. O pessoal tem que me ver pregando também, né? Então é importante que a iluminação veja. Bom dia a todos, Deus abençoe, feliz Páscoa, que começa hoje já com o Domingo de Ramos. Vamos ter uma semana abençoadíssima aqui e na sua vida. Então esse é o rei que nós celebramos. Nós estamos vivendo esse início de uma brilhante semana, de um brilhante período na vida da igreja cristã, igreja de Jesus Cristo. Aliás, esse é o período mais marcante na vida, na existência, é o período mais profundo, mais importante no calendário da igreja cristã, em todos os tempos, em todos os cantos. Não há nenhum período na vida da igreja que seja mais relevante do que o dia a semana que começa hoje se estende até o próximo domingo. Não tem Natal, não tem nenhuma outra celebração que seja
tão importante para você quanto essa, tão importante para mim quanto essa. Aí você pode dizer, mas e o Natal? Jesus nasceu? Ótimo, ele nasceu. Mas se ele só tivesse nascido, não teria tido nenhum impacto na nossa vida. Ele nasceu e nessa semana nós vamos celebrar a sua morte, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. As três coisas, os três aspectos, os três fatos que mais são relevantes para nós. Porque ele morreu, nós temos vida. Porque ele sofreu, nós não temos o sofrimento, não teremos o sofrimento. Porque ele ressuscitou um dia, nós vamos ressuscitar com ele. Então essa é a semana, esse é o tempo. A igreja não está ornamentada aí com plantas, como disse André, com ramos de palmeiras, casualmente, é porque nós estamos celebrando o domingo de Ramos. O domingo que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Entrou com todas as expectativas de um povo sofrido, de um povo que precisava de um alento, de um povo que precisava de uma palavra, o povo que esperava já milênios por uma salvação, por uma libertação, e Jesus entra naquele dia em Jerusalém. Então, para aqueles que creem no poder de Deus, sobre o poder das trevas, para aqueles que creem no poder da vida sobre a morte, para aqueles que depositam, como nós, toda a sua esperança no encontro com Jesus ressurreto, um dia você vai encontrar, se você crê em Jesus Cristo, você vai encontrar com Jesus ressurreto. Esse Jesus que ressuscitou um dia vai se encontrar com você vai se encontrar com Ele. Se você crê nisso, para aqueles que creem nisso, esse é um período muito especial. A festa não se conclui, não se encerra, enquanto a madrugada do domingo não acontece. Por isso que nós celebramos aqui o culto às 6 da manhã, o culto da ressurreição, que cada ano atrai mais pessoas. Eu quero motivar você a estar aqui no próximo domingo, às 6 horas da manhã, não pelo excelente café da manhã que a UMEAD promove aqui, mas pelo propósito de estarmos aqui juntos, bem cedinho pela manhã, celebrando a ressurreição do Senhor. E se você é um desses, você está aqui porque a sua fé não está depositada num Senhor morto, mas no Deus que venceu a morte, mais uma vez, repito, triunfou no terceiro dia. Nossas mentes, nossos corações, nossa razão, nossa fé, nossas emoções, nosso ser como um todo está na expectativa de um túmulo vazio. Já estou olhando para domingo, já vejo a entrada triunfal de Jesus numa semana de muito sofrimento, mas eu vejo já o domingo despontando como o domingo da esperança. Estamos recordando hoje então o início de tudo isso, o dia em que Jesus entra em Jerusalém. Entrou pelos portões triunfalmente, e segundo a narrativa bíblica, Jesus se aproxima de Jerusalém. E ele diz aos seus discípulos, vão ali, e vocês vão encontrar um jumento, filho de jumenta. E é interessante como a poesia hebraica ela tem essa coisa, né? Jumento, filho de jumenta, claro, né? Jumento ia ser filho de quê? De um cavalo, de uma mula? Mas essa ênfase sempre acontece no texto bíblico, né? Ele diz uma coisa e repete e justifica o que é. E ele diz, ali tem um jumentinho. Pegue ele e traga. Se alguém reclamar, diga, o Senhor precisa dele. Essa não foi uma tarefa fácil, você há de convir que os dois discípulos saíram por ali, você pode imaginar. Tenta entrar nessa história aí. 2 discípulos. Ó, vai ali e pega o jumento. E o discípulo diz assim, e se eles prenderem a gente? Acho que no caminho que eles foram conversando, ó, tu pega primeiro, tu desamarra. Porque se os caras olharem para a gente corre em cima do jumento e vai embora. Mas basta dizer, o Senhor precisa dele. Não teve problema. Chegou lá, o cara disse, ei, por que vocês estão desamarrando aí meu jumento? Meu Senhor precisa dele. Ah, então pode ir. E aconteceu, os caras foram e deixaram levar o jumento. E aí começa a concretização de toda a esperança de um povo. Começa a se concretizar toda a esperança de uma nação que há milênios espera que esse dia aconteça. O dia que o Messias
vai entrar na cidade santa de Jerusalém. Ali começa a esperança. E aí vem a pergunta: onde é que está a minha esperança? Onde está depositada a sua esperança? A sua esperança está depositada num sistema político? Não acredito mais. A sua esperança está depositada num sistema social, qualquer que seja? Não acredito. A sua esperança tem que estar depositada nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus é a única chance que o mundo, que a sociedade tem de ter uma esperança verdadeira. Eu aqui nesse dia, nesse domingo, eu apenas separei 2 motivos pelos quais eu entendo onde está a minha esperança. Primeiro, a minha esperança, pelo menos a minha, eu espero que a sua, e foi a esperança do povo de Deus todo, durante toda a história, a minha esperança está e vive nas promessas de Deus. Não nas promessas de uma pessoa, não nas promessas, de novo, de um sistema, seja ele qual for, não nas promessas de um líder, não nas promessas de um ícone, de uma pessoa muito importante, não nas promessas do meu pai, da minha família, não nas promessas nem da minha esposa, não. A minha esperança está nas promessas de Deus. Jesus promove, gente, é interessante isso, presta atenção. Jesus promove, durante o seu ministério, o cumprimento de mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Mais de 300 profecias, promessas do Antigo Testamento são cumpridas, são realizadas na figura de Jesus Cristo. Se nós fizéssemos uma promessa cada domingo, cada dia do ano, nós não terminaríamos o ano explicando cada uma delas. E a narrativa do profeta Zacarias é o anúncio da profecia messiânica. Olha o que o texto diz, veja que coisa bonita. Ele diz assim: ao redor da minha casa acamparei contra o exército, para que ninguém passe nem volte. E não passará mais por eles o opressor, pois agora vi com os meus próprios olhos. Coloque-se na perspectiva desse pessoal. Esse povo vivia na opressão. Aí está cerca de quase 600 anos antes de Cristo. Esse povo vivia num período difícil, num período onde estava na reconstrução do Templo de Jerusalém. Uma grande luta. E aí ele diz: eu vi com os meus próprios olhos, seu profeta, dizendo: alegra-te muito, filha de Sião. Exulta, filha de Jerusalém. Eis que vem aí o teu rei. Ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. Olha aí o texto bíblico novamente, dando esse sentido poético. Isso era uma prática. Muitas vezes os reis eram anunciados e às vezes entravam na cidade. Eles traziam o rei num jumento. Mas não esse rei. Porque a profecia, ela se concretiza não pelo fato de Jesus ter entrado em cima de um jumento, mas ela se concretiza pelas palavras que dizem assim: teu rei é justo, traz salvação, ele é humilde. Porque os reis, a perspectiva dos reis é que eles fossem guerreiros, que eles fossem soberanos, que eles fossem grandes, como todo rei é esperado, mas não um rei humilde, um rei simples, um rei com roupas simples, um rei sem pompa, um rei sem palácio. Esse não era o rei esperado pelo povo de Israel, ou pelos religiosos. Essas palavras, como eu disse, pronunciadas quase 600 anos antes de Jesus. Numa época difícil do povo, de muita luta. Jesus cumpre essa profecia, entrando de maneira especial em Jerusalém, montado no jumento, como dizia a Escritura. Assim também o fizeram com Jesus, ele se colocou ali no jumento, e o povo aclamou o rei. Sua entrada é acompanhada por centenas, e nós não sabemos quantas pessoas, que quando o avistaram, acompanharam, entendendo do que se tratava, conhecendo as Escrituras,
passam a clamar, ou passaram a clamar, em alta voz, louvando a Deus pelas maravilhas que eles tinham visto e ouvido a respeito de quem? De Jesus. O texto de Mateus diz assim: e a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhavam pelo caminho. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. As pessoas tiravam os seus mantos. Lembra que o manto era uma roupa especial, não era um saco qualquer, não. Cada um tinha um manto. O manto era alguma coisa rara. Alguns tinham um manto até luxuoso. Eles pegaram os seus mantos, aquilo que era parte de si, parte talvez até cara, e colocaram no caminho para que aquele jumento que trazia Jesus passasse por cima. Isso mostra entrega, isso mostra quebrantamento, isso mostra a esperança deles que estava se concretizando naquela promessa. O Rei dos Reis estava chegando. O Senhor dos Senhores estava chegando. Então, o que importa é um manto diante disso. Então eu me desfaço daquilo e coloco ali para que o Senhor passe. Eu penso na minha vida, do que é que eu me desfaço, do que é que eu jogo no chão para que o Senhor passe, o que é que eu me retiro de mim, o que é que eu me desligo, o que é que eu materialmente não me importo mais quando Jesus passa. E Jesus está passando, e o que é que eu estou fazendo quando Ele está passando? O que é que eu estou entregando? A minha esperança vem nessa promessa. O Rei vai vir, o Salvador vai vir, o Rei humilde vai vir. E quando Ele vier, vem a minha salvação. O que é que me importa mais? Se eu já tenho uma salvação, aí eu jogo o meu manto, eu jogo a minha vida, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que eu tenho. Esse é o sentido de toda essa história. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e achareis quando me buscareis de todo o seu coração. Significa que, inclusive com o seu manto. O que é o seu manto, eu pergunto agora? O que é o manto que você tem? O que é que você prende? O que é que você segura? Que o Rei dos Reis, que vai passar aqui, quando vai passar, o que é que eu vou dizer? Está aqui em tuas mãos. Está aqui a minha vida. O dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu me lembro que na porta do quarto da minha irmã, era no quarto dela, tinha um cartaz assim que dizia: Cristo não quer uma parte da sua vida, Cristo quer você inteiro, inclusive o seu manto. Aquela mulher que bebeu, conversou com Jesus lá no poço de Samaria, mulher samaritana conhecida assim na Bíblia, ela estava ali pegando água, aí de manhã cedo, sol quente, ela pegando água, e quando ela conhece Jesus, o texto diz o quê? Que ela deixa o seu cântaro e vai lá para a cidade, para chamar as pessoas, porque Jesus está ali. O cântaro era a coisa mais sagrada para aquela mulher, mais importante, afinal de contas, tinha água. Água. Naquela região é algo muito especial. E ela nem quer saber disso. O manto dela era um cântaro, ela deixa o cântaro e vai. Quando a mulher quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus com seus cabelos, as pessoas ficaram escandalizadas. Você está quebrando um vaso de perfume caríssimo. O alabastro era um tipo de perfume que vinha num vaso que quando você quebrava tinha que usar. Não servia mais para nada. Era para usar de uma vez só. Era descartável, vamos dizer assim. Mas era caríssimo. E ela faz isso. Ela, quando vê Jesus, ela quebra o vaso de alabastro nos pés deles e unge o Senhor. E a pergunta talvez seja: o que é que eu estou quebrando? O que é que eu estou deixando? Qual é o manto que eu estou deixando? Porque a promessa de Jesus está chegando. O grande tumulto foi gerado ali. Gritos, brados, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Louvação, respeito acima de tudo, reconhecimento. Eles iam estendendo o seu manto no chão para que o Senhor passasse. Talvez eles não estavam entendendo a totalidade do que aquilo significava, mas eles tiveram o ato de fazer isso. Também Pedro, quando Jesus, aí nesse episódio mais na frente, a partir de hoje, quando Jesus pede para ele: deixa eu lavar seus pés, Pedro, né? Pede. E Pedro diz: não, Senhor, de jeito nenhum. Posso nem permitir isso, não faz nem sentido.
Acho que Jesus pensou assim, o que é que você sabe que faz sentido na vida? Deixa eu lavar seu pé. Porque o que você está vendo hoje, você não entende, mas lá na frente você vai compreender. Essas pessoas estavam colocando tudo, às vezes nós somos muito racionais, nós vamos colocando as coisas, e será que eu coloco isso? Será que eu me entrego mesmo? Será que eu deixo aqui? Será que eu me lanço? Será que eu me entrego? Será que meu coração vai todo ou vai só pela metade? O meu desejo, os meus planos, os meus sonhos? Qual é a sua esperança? Se a sua esperança é na promessa do Senhor, esses louvores devem irromper com o pacto do Salmo 118. Ó Senhor, salva, nós te pedimos. Senhor, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na casa do Senhor nós bendizemos. É assim. Somente Lucas registra um episódio aqui, que é a insatisfação dos fariseus, por causa daquele tumulto todo. E os fariseus têm a ousadia, se aproximam de Jesus e diz a Jesus assim, pede para que eles se calem. Está muito tumultuado isso aqui. Aí Jesus diz para eles assim, meus queridos, é o seguinte, eu posso até pedir, agora se eles se calarem, quem vai começar a clamar são as pedras. Eu posso até pedir para eles se calarem, cala a boca aí, povo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Porque essa expressão de que tudo, todos e tudo, junto com a natureza, rende glória ao Senhor do Senhor. Isso também serve para mim como lição de que eu não devo me calar sobre o risco de eu sair por aqui e o meio-fio começar a clamar. Quando você vem à casa do Senhor, clame, glorifique o nome de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louve ao Senhor, cante cânticos de louvor. Gente, nós não temos que nos intimidar de nada. Primeiro, nós temos liberdade no nosso país de fazer isso, e vamos lutar sempre para que continue. Nós temos liberdade aqui para fazer isso. E o rei, aquele rei que vocês viram ali, ele entrou, ele está entrando na nossa vida, ele está na nossa vida. Então, apenas expresse isso, sem timidez, sem preocupação com o que o fulano ou o pastor vai pensar. Eu vou pensar, olha, se você começar a plantar bananeira aqui, eu da minha parte, não sei vocês aqui do lado direito, esquerdo, se você começar a pular, a saltar, eu vou dizer glória a Deus. Se na hora do louvor, se você quiser ir lá para trás, eu vim aqui para frente para dançar, fique à vontade, vem e dance. Porque eu vou dizer glória a Deus, porque todo o meu ser deve louvar o Senhor. É o Rei dos Reis que está chegando. E o pregador, naquela uma mensagem, uma pregação que vocês ouviram, eu imagino se eu estivesse naquele culto, quando o Senhor começou a pregar isso, eu acho que eu ia aprender a saltar bananeira. Ali estava claro que ele era o Messias, que ele se aproximava de Jerusalém, a expectativa sendo cumprida, a esperança de tantas vidas ia se concretizando, os olhos daquelas pessoas que deviam estar dizendo, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, os meus ancestrais, eles morreram sem ver isso, morreram na expectativa que esse dia se cumprisse. E eu não vou derramar o meu manto, eu não vou pegar plantas aí e vou fazer o que eu puder para louvar a esse Deus. Eu tive uma experiência de entrar em Jerusalém 2 vezes. A Nova Jerusalém e a Jerusalém lá de Israel. A primeira vez que eu fui a Jerusalém, quando eu vivi lá na minha juventude, eu fui com muita expectativa. E eu me lembro que eu fui andando assim, eu vinha com um colega, um outro brasileiro, nós íamos, minha primeira ida a Jerusalém. Eu fui me aproximando, eu só vi aqueles prédios da cidade moderna como aqui. De repente, abriu-se uma pequena rua assim, e eu me defrontei com aquelas muralhas. Eu parei. Eu fiquei
quase que um estado de... E o meu colega não disse, o que é que está acontecendo, Miguel? Eu disse, me deixa aqui. Vai na frente, eu te conto lá na frente. Eu tenho que curtir esse momento. Eu tenho que aproveitar esse momento. Quando eu olhei para aqui, eu fiquei sozinho. As lágrimas desceram assim para os olhos. Mesmo eu entendendo que aquelas muralhas estavam em cima de outras muralhas, aquelas pedras estavam misturadas com outras pedras mais novas de outros períodos, mas ali era a muralha da cidade santa de Jerusalém. Eu fiquei imaginando Jesus olhando para Jerusalém e entrando em Jerusalém para viver o que viveu naquela semana. Nós vamos celebrar. Muito emocionante. Quando eu fui aqui pela primeira vez em Nova Jerusalém, e ali você tem a oportunidade de ficar perto, eu procurei me desligar de todos aqueles atores e atrizes que começava a ser global quando eu fui lá. Tinha fio para Jesus, quando ele aparecia. Eu começava a ser os atores, mas eu fiquei ali, eu mesmo estava com Valéria, e quando veio o pessoal na cena que se coloca lá do Domingo de Ramos, Jesus entrando, o pessoal louvando, eu estava misturado ali, e quando eu vejo lá vem o cavalo, o jumentinho lá, e Jesus montado, estava passando junto de mim, eu fiquei emocionado. Eu disse, puxa vida, que negócio lindo, que coisa é Jesus. Depois eu vi que era o Garcia lá, sei lá, o ator, mas eu não estava nem aí, aquele momento me tomou. Eu fico imaginando esse povo, o que é que tomou eles? Viver é o cumprimento da profecia milenar. Na promessa de Deus, é essa a minha esperança, é essa a sua esperança, porque ela me mantém firme. A esperança na promessa de Deus é o que me mantém firme. Veja o que manteve essa nação firme, confiante. Foi sempre a esperança de que um dia aquelas portas pela cidade santa de Jerusalém, naquelas portas, um dia elas receberiam o Senhor dos Senhores, o Messias esperado. O Salvador iria entrar por ali. Ia chegar para redimir os cativos, para anunciar o Evangelho aos pobres, para trazer luz aos cegos. Teriam suas vidas, as pessoas teriam suas vidas restauradas, os coxos andariam, o reino de Deus seria definitivamente implantado. Essa é a esperança. Essa esperança, meu irmão, é o que me mantém firme, minha irmã. É o que deve manter você firme. Esse foi o único elo, a única razão, o único motivo, a motivação que manteve esse povo firme, esperando o tempo de Deus, a primavera da libertação, o dia que o Senhor estaria cumprindo com todas as suas promessas ao gênero humano. Por isso que em Jesus nós temos a resposta para todas as nossas perguntas, por causa disso, porque Ele é o cumprimento de todas as expectativas do gênero humano. Isso é para mim, e espero que seja para você também, simplesmente fantástico, simplesmente maravilhoso, simplesmente divino. É o Deus de toda a terra cumprindo o seu tempo, a sua promessa, aleluia, o Senhor chegou. E Ele me ajuda na realidade do meu dia a dia. Porque Ele não ficou lá em Jerusalém. Ele foi morto, ressuscitou, e aí espalhou-se pelo mundo todo. E não diferente dos dias de hoje, para cada ser humano existe uma esperança para qualquer um que depositar a sua expectativa em Deus através de Cristo Jesus. Não interessa o seu pano de fundo, não interessa onde você esteja nos assistindo aqui, seja pela internet, seja aqui, seja onde for, na gravação dessa mensagem, no áudio do SoundCloud, no canal do YouTube, onde você estiver vendo isso, saiba que há uma esperança para você. Porque isso nos traz a certeza que tudo é possível. Porque aquela entrada de Jesus está dizendo, é Deus dizendo, eu não disse que Ele viria, tudo é possível. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, tudo é possível. Todo que nele crê tem a certeza de que apesar de qualquer tribulação, a glória de Deus vai brilhar em cada um de nós. A certeza de que haverá aflição, mas o destino de um cristão é o trono da glória. E eu não abro mão disso. No mundo tereis aflições, foi o que Jesus disse. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo.
Em outras palavras, ele está dizendo, eu venci o mundo para você. Então, baseado nessa mesma esperança milenar do povo de Israel, nós vamos contemplando essas promessas. Jesus entra naquela muralha, o Rei da Paz entra, vence as forças do mal com um discurso de paz, com um discurso de amor, com um discurso de um reino que excedia as ideias desse mundo e se projetava para um futuro celestial na presença de Deus. Assim ele venceu a hipocrisia dos fariseus. Assim ele venceu a trama do poder de Herodes. Assim ele venceu os seus pequeninos e simples e humildes. Assim ele chegou aos seus pequeninos, os mais humildes, os mais simples, os desesperançados. E ele pôde chegar hoje, 2015, até cada um de nós. A história do nosso povo, do povo de Deus, é uma história de esperança. Qualquer cristão, para qualquer cristão, entenda isso, não haverá momento onde a brecha de esperança não continue aberta. Está difícil, foi difícil para os primeiros cristãos, foi difícil para o apóstolo Paulo, foi difícil para o apóstolo Pedro, foi difícil para os cristãos além do mundo, tem sido difícil hoje para os cristãos ao redor do mundo, vai no norte do Iraque, na Síria, no Paquistão, onde você for, na África, na Nigéria, são igrejas sendo explodidas, com pessoas dentro, com cristãos dentro, é o povo da cruz sendo perseguido, mas há um raio de esperança. Isso soa para mim esse texto como aquela palavra amiga que diz assim, nem tudo está perdido. Esperança para o cristão é como aqueles estabilizadores dos navios, aqueles navios imensos que enfrentam as tempestades, tem aqueles estabilizadores que colocam ele firme, se mantém firme, rumo ao seu destino. Foi essa esperança que levou o apóstolo Paulo a dizer em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que alguém lembrou um dia, os raios de esperança chegam através das nuvens dos nevoeiros. E a minha esperança, além de estar na promessa, está no próprio fruto da promessa. Está em Jesus. Toda a mensagem do Evangelho é baseada na esperança. A mulher do fluxo de sangue depositou sua esperança no Senhor e foi livre. O texto diz o quê? E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Porque ela teve esperança em Jesus. Ela escutou que Jesus estava passando. E o que ela fez? Fechou a janela, ficou na janela vendo a banda passar, como disse Chico Buarque. Não, ela se deslocou e foi atrás dele. Agora coloca no meu lugar, no lugar dela aqui. Pensa comigo. 12 anos de fluxo de sangue significa uma pessoa extremamente fragilizada. Extremamente fragilizada. Mas cheia de esperança. Você pode estar fragilizado. Você pode estar fragilizado. Mas você tem que estar cheio de esperança. E ela esticou o seu braço. Agora imagina, costumo dizer isso, ela vencer aquela bateria de seguranças lá. Só discípulos lá tinham 12, fora os que seguiam. Homens em volta de Jesus. E ela fragilizada. Com fluxo de 12 anos de sangue, mas com esperança, por isso que a semente caiu na terra, ela brotou com perseverança, ela perseverou, esticou o seu braço. Eu sempre digo, continue com o braço esticado, porque a promessa de Deus para a sua vida pode estar a 1 milésimo de segundo. E a 1 milésimo de segundo ela podia ter desistido ali. E não teria recebido a cura do fluxo de sangue. Mas ela continuou. E ela continuou e tocou não nele, mas apenas as suas vestes. E o texto diz,
E assim que ela toca as vestes, o fluxo de sangue estanca. Ora, ela tinha que ter muita esperança para tomar uma atitude dessa. Não sei onde está a sua esperança, mas eu estou aqui para motivar você a manter a sua chama de esperança acesa. O cego de Jericó, às margens do caminho, sua única esperança tornou-se Jesus Cristo. Passando também, assim como Ramos, passando ele, quem é que está aí? É Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o cego começou a gritar, aquele homem clamava, aquele homem gritava. Até que os discípulos diziam, não perturba com ele não, deixa o mestre em paz. Mas o mestre não queria paz, ele queria trazer paz. E aí ele disse, chame ele aqui, quando ele chega, o que é que você quer? Pergunta quase que óbvia, mas Jesus tinha que perguntar. Eu quero ver. Veja, aquele homem tinha que ter esperança. Centurião Jairo depositou em Jesus a sua esperança quando ele foi atrás de Jesus, porque a sua filha estava enferma em casa, prestes a morrer, e ele disse, se quiseres, ela será curada, Senhor. E Jesus disse, sua filha está curada. Eles voltam, já estava lá cantando, as pessoas já estavam com os cânticos do funeral já. Centurião Jairo, a viúva, sofrida, ela já era, diz o texto bíblico, que ela era viúva e só tinha um filho. E esse filho estava morto. E ela clama por Jesus, Jesus vai passando, Jesus toca naquela esquife, e o filho dela vem à luz, e aquela viúva teve esperança. Qual é a sua esperança? Quem ousaria viver sem esperança? Quem ousaria viver sem esperança, meus irmãos? Viver sem esperança é viver um coma existencial. É ter suas funções funcionando, mas você não experimenta vida nenhuma. Para sair desse estado de coma existencial, não há nenhuma solução melhor do que colocar a sua esperança, depositá-la em Cristo. Porque Ele vai entrar pelas portas da sua vida, Ele vai cumprir a sua promessa, Ele vai instalar o seu reino na sua vida e você vai deitar a sua capa, seus ramos, sua vida para saudá-lo nesse sugestivo domingo de ramos. O mundo não vai ser mais o mesmo. Sua vida não vai ser mais a mesma, claro. Nós precisamos ser os portadores dessa mensagem. A palavra de Deus nos exorta desde a profecia. Isaías, ele diz, ele dá força ao cansado, aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor, entre parênteses aqui, independentemente da idade, esperam no Senhor independentemente da idade, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor são essas pessoas. Quando você ver o quadro negro, talvez da vida, e a janela da esperança quiser fechar para você, olhe para a face de Deus. Eu disse aqui uma vez uma expressão que eu percebi em um certo momento da minha vida, enfermo, em cima de um leito, que as janelas, que as cortinas da vida estavam se fechando. Mas eu nunca disse que as cortinas da esperança, da minha esperança no Senhor, iam se fechar. E ainda que a cortina da vida se fechasse, a minha cortina da esperança no Senhor me levaria à vida verdadeira, à vida eterna.
Lembre-se dessas promessas. Você verá que muitos obstáculos vão surgir, mas eu me encho de esperança porque eu tenho a palavra de Deus. Tenho o Evangelho da esperança. Espada da verdade, a couraça da justiça. Instrumentos necessários para sermos aqueles que vivem e anunciam como pregadores da esperança. Não me agrada a ideia de ver as pedras clamar, por as pedras clamarem. Não me agrada a ideia de ver as pedras clamarem. Por isso eu vou ser um incansável pregador de esperança. É esse o poder e o amor que enche o meu coração. É esse o poder e o amor que deve encher o seu coração. Certeza que na luta, na batalha, a nossa luta não é em vão. Nossos passos estão sendo apoiados pelo próprio Deus. Nosso projeto de transformar o mundo pode até parecer utopia e loucura para muitos. Mas enquanto eu acreditar que esse é o projeto de Deus, eu estarei, motivo você a estar totalmente dedicada a esse projeto, crendo que o impossível é sempre o que nunca se tentou. Você pode estar pensando que essa é uma mensagem muito otimista. Você está certíssimo. É isso mesmo. Que a mensagem do Evangelho não admite pessimismo. Você sabe qual é a diferença entre o discurso pessimista e o otimista? É muito simples. O pessimista é esse. Se eu tentar, eu posso falhar. O otimista é esse aqui. Se eu tentar, eu posso vencer. E o que caiu na desgraça é esse aqui. Eu não vou nem tentar. Então a mensagem dessa semana, Domingo de Ramos, é uma mensagem de esperança. Levante os seus ramos de esperança, com alegria no coração. Deleite-se com humildade no Senhor. Receba o grande Rei na sua vida, dizendo: hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos traz a certeza de que há esperança, de que a entrada de Jerusalém, Jesus em Jerusalém naquele dia, abre as portas da esperança para a vida e para a vida após a morte. Com a ressurreição estaremos celebrando daqui a uma semana. Nos enche de esperança. E essa semana seja uma semana especial para nós, cheios de esperanças, no nome de Jesus.